Os primeiros bagels foram criados na Europa Oriental durante o século XVII. Isso é um motivo de debate, mas um relato é que foram um tributo ao rei da Polônia. O rei era um herói militar e um grande cavaleiro. Então um padeiro fez a massa no formato de um estribo. A palavra alemã para estribo soa como bagel. Antigamente só havia bagels em duas variedades, somente de gergelim ou semente de papoula. Hoje em dia existe uma ampla gama de sabores, entre eles o de 9 grãos, mirtilo, passas e canela e gergelim com trigo integral. As confeitarias comerciais as fazem desta maneira. O primeiro passo é misturar todos os ingredientes em uma enorme batedeira. Eles incluem melaço, sal, fermento, farinha, açúcar, farinha de malte, ácido ascórbico e enzimas. Se necessário, os funcionários também acrescentam sabores especiais. Passas ou mirtilos entram quando a mistura está quase terminada para evitar pulverizá-los. Uma fornada de massa pesa 340 quilos e pode fazer até 3.200 bagels. Eles lentamente acrescentam 98 litros de água enquanto os ingredientes são batidos por 10 minutos. Eles monitoram as temperaturas da água e do ar para que a massa chegue a 25 graus Celsius. É aí que o fermento é ativado, permitindo que a massa cresça mais tarde. Os funcionários usam o termômetro para medir a temperatura da massa. Muito quente, a massa vai crescer rápido demais. Muito frio, a massa não vai crescer o bastante. Aqui, funcionários cortam grandes blocos de massa para bagels de passas em blocos menores. Eles irão colocar esses blocos em uma máquina chamada de divisora. A máquina espreme a massa através de pequenas aberturas para criar bolas de massa que pesam 104 gramas que irão se tornar um bagel cada. O divisor também distribui as bolas em 4 fileiras separadas enquanto emergem da máquina e se movem ao longo de esteiras de plástico. Elas são de plástico para que os funcionários possam limpá-las mais facilmente e com frequência. A seguir, uma máquina chamada de formador de bagels achata as bolas em tiras. Dessa maneira, as tiras podem ser curvadas em anéis. A esteira curva guia a massa através de uma abertura circular apertada com uma haste de aço inoxidável no centro. A haste força as duas pontas da tira a se juntarem em um círculo. Esse processo acontece em menos de 2 segundos antes que a massa tenha a chance de secar. É a umidade na massa que permite que as tiras grudem. Os anéis de bagels emergem do formador de bagels para outra esteira. Os funcionários então inspecionam os anéis visualmente para garantir que estejam no formato correto. Depois de colocar os bagels em assadeiras não untadas, os funcionários as colocam em uma sala chamada Grande Câmara de Descanso por 90 minutos para crescer. A câmara é mantida a 43 graus Celsius com 80% de umidade. A seguir, um funcionário coloca as assadeiras em uma esteira de metal. Essa esteira leva os bagels para um grande forno a vapor do tamanho de um ônibus. O vapor torna os bagels macios e lustrosos. Para garantir que a massa se desenvolva corretamente, eles mantêm a temperatura do ar na padaria a constantes 20 graus Celsius. E não há ar-condicionado para garantir o nível certo de umidade. Depois de assar por exatos 13 minutos a precisamente 232 graus Celsius, os bagels saem do forno a vapor. Eles perderam umidade durante o processo de assar, então eles agora pesam aproximadamente menos 14 gramas do que antes. Para esfriar, os bagels se movem por uma esteira sinuosa que passa pelos 6 andares desta padaria de quase 4 quilômetros quadrados. A feitura de bagels varia de grandes operações comerciais como esta a pequenas padarias de bairro que ainda os fazem do jeito tradicional, enrolando e dando forma à massa com as mãos e assando-os em um forno de tijolos. Durante a jornada de 50 minutos, suas temperaturas baixam para 36 graus Celsius. Frio bastante para acondicionar em embalagens plásticas mais tarde. Aqui, um funcionário inspeciona a forma, cor, altura e brilho dos bagels. Para ajudar o consumidor, uma máquina pré-fatia os bagels praticamente ao meio. Ela deixa um pedaço sem cortar para que as seções do bagel continuem unidas e se mantenham frescas. A seguir, os funcionários separam os bagels em grupos de 6, colocando-os ao longo de outra esteira forradas com pequenas escovas. Essas escovas mantêm os bagels em pé enquanto se encaminham para o empacotamento. Um braço mecânico empurra os bagels para a frente, e outro sopra os sacos para abri-los e insere os bagels. Essa padaria prepara até 3.000 pacotes de meia dúzia por hora para envio. Rápido o suficiente para ter um bagel fresco na sua mesa do café da manhã em até 12 horas.